Olá, está começando o programa interativo que põe você em contato direto com o Senado Federal. Seja muito bem-vindo ao Alô Senado. O programa de hoje vai falar sobre a corrupção no Brasil, a reforma do ensino médio e a taxação de grandes fortunas. Hoje também tem jovem senador e passeata eletrônica. O Alô Senado está começando. Começamos com uma pergunta que veio da cidade de Salbara, na Bahia. O Edson Santana quer saber por que o Senado não aprova o fim da corrupção no Brasil. Edson, para responder a sua pergunta, o Alô Senado ouviu os senadores Eduardo Amorim e Ataídes Oliveira. Isso depende de cada um de nós. A corrupção ela não está só na política. A política que é um instrumento. E alguns se apoderam desse instrumento e fazem o que não deveria fazer. Só deveria ter na política missionários, pessoas que procurassem cumprir e que zelassem pelo bem, que zelassem pela coisa pública. Mas para ser parlamentar, para estar na política, não depende só do político querer, não. Somos nós que escolhemos. O que temos que aprender com todo esse sofrimento que estamos passando é escolher cada vez melhor. Bons representantes. Esse é o filtro. O Edson Santana, vamos então falar sobre a corrupção no país, que nós sabemos que virou um câncer, não é? Em estado de metástase. Pois bem, em março de 2016, quando o Ministério Público Federal esteve aqui no Congresso trazendo o anteprojeto das 10 medidas de combate à corrupção, e também as mais de 2 milhões de assinaturas colhidas em todo o nosso país, eu fui recepcioná-los junto com diversos deputados federais. E ficou acertado que a Câmara Federal daria entrada nesse projeto na Câmara e eu daria entrada aqui no Senado Federal. Isso foi feito em março de 2016. Pois bem, o projeto da Câmara andou primeiro do que o nosso. E o resultado, lamentavelmente, já é de seu conhecimento, né, Edson? Eles estrangularam o projeto das 10 medidas, né? Desfigurou totalmente o objetivo desse lindo e tão importante e necessário projeto para o nosso povo. E acabou, inclusive, depois colocando o tal do abuso de autoridade. Veio aqui para o Senado Federal, a toda aquela história, acabou sendo judicializado, voltou para a Câmara e lá está engavetado. Mas o que nós fizemos então? Eu entrei nesta semana com um requerimento, com mais de 30 assinaturas de senadores e senadoras, pedindo a urgência nesse projeto meu aqui no Senado, que recebeu o número de 147 de 2016, para que nós possamos, então, em regime de urgência, discutir e aprovar este projeto. Ou seja, resgatar esse projeto tão importante para o nosso país, para o nosso povo e lutar contra essa maldita corrupção que corrói o salário do trabalhador e tira investimentos de saúde, segurança e educação. Então, a nossa expectativa é de que esse projeto, então, seja resgatado e que nós venhamos, então, discutir e aprovar com a maior brevidade possível. O nosso passeata eletrônica de hoje é com o senador Pedro Chaves. Ele fala da importância das mídias sociais para o seu trabalho como parlamentar. As mídias sociais é um instrumento importantíssimo que nós, senadores, deputados, o parlamento em geral, tem para mostrar o seu trabalho, o seu serviço aqui dentro do Congresso, porque dá muita transparência em relação a isso. Porque também temos, ao mesmo tempo, além de mostrar o nosso trabalho, temos o posicionamento da população em geral. Tornou-se um instrumento obrigatório hoje de política e muito mais de transparência do trabalho feito no Senado. Eu sinto que todos os senadores, deputados, todos eles utilizam o Facebook, o Instagram, usam o Twitter, para mostrar o que ele está fazendo dentro do Congresso. Porque antes das mídias sociais, muitas vezes fazíamos o trabalho e não tínhamos essa visibilidade, essa capilaridade que nós encontramos hoje. Eu queria saber a sua opinião sobre a questão da reforma do ensino médio, que vocês deixaram geografia e história como opcionais e filosofia e sociologia como obrigatórias. E assim, as reformas que vocês prometem, vocês vão mesmo cumprir.
E também queria falar outra coisa, que tirar história e geografia não é certo. Tipo, tudo bem, mas não é certo, porque do que é um país sem a sua história? As pessoas chegam aqui e perguntam para você as coisas e você não vai saber responder. Vai ser um país que não vai ter uma cultura, vai ser um país que não vai ter uma história, vai ser um país que não tem nada. E isso é muito triste para a nossa realidade. Olha, Isabela, nós somos contra esta reforma do ensino básico que está sendo feita aos moldes que o governo mandou para cá. Acho que nós devemos consolidar mudanças no ensino básico, mas não essa que está posta aí. Por exemplo, tirar alguns assuntos do currículo, da grade curricular, como a história e a geografia, e negar a grandeza deste país, né? A sua diversidade, não só a diversidade geográfica, como um país continental, mas como também a diversidade das origens da nossa história, né? História desde o descobrimento do Brasil, o papel dos índios na contribuição da nossa cultura, o papel dos negros que vieram para cá e o papel, inclusive, dessa miscigenação de raças que foram, vamos dizer, se misturando ao longo dos séculos no nosso país. Trouxeram riquezas, culturas e histórias da sua gente, do seu povo. E essa diversidade do país, a Amazônia, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Pantanal, o Sul do país, tudo isso deve fazer parte de um ensino básico que é preparar a nossa juventude para enfrentar outros e se preparar com outros conhecimentos para enfrentar e participar do desenvolvimento do nosso país. Portanto, tirar história e geografia da grade curricular é um erro e com isso com certeza enfraquece mais o conhecimento do jovem quando inicia seu ensino básico. Olá, senhores e senhoras senadores e senadoras. Sou Ídia Jerônimo da Silva, estou no projeto Jovem Senador 2016, representando a Unidade Federativa de Alagoas, e a minha pergunta é a seguinte: gostaria de saber como surgiu o interesse pela política e se vocês têm algum político referente quanto a isso. Olha, Ídia, eu tive muita alegria em lhe receber no meu gabinete. E considerando você ser uma jovem que veio lá do Alto Sertão do meu estado. E o interesse para que eu pudesse participar da vida pública surgiu quando eu era estudante, assim como você, da escola primária, do colégio, da universidade. Eu sempre me envolvi com a política estudantil. E depois, então, tomei gosto e participei do processo político partidário. Comecei como vereador da minha cidade e hoje eu sou senador da República. Eu gostaria de dizer aos jovens do meu país e particularmente do meu estado que se interessem pela atividade política, não apenas a política estudantil, mas também a política partidária, porque é através de vocês que nós podemos fazer uma reciclagem em função da atividade política que não está muito acreditada atualmente. Mas nós acreditamos em vocês, eu acredito na juventude do meu país e particularmente na juventude do meu estado. E eu comecei a minha vida pública, tenho uma trajetória de mais de 50 anos. E como referência, eu quero dizer a vocês que eu tive um grande professor. Nos idos de 1958 para 60, eu era um aliado de um ex-deputado de Alagoas, de saudosa memória, Tarcísio Jesus. Um exemplo de dignidade, de responsabilidade, um grande educador, um homem que fez uma história extraordinária em Alagoas. Eu segui o seu exemplo e eu tenho feito um trabalho em benefício do meu estado. Temos uma pergunta que foi enviada por WhatsApp pelo Ivo, que mora em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Ele pergunta: por que a população, geralmente a mais carente, é a mais sacrificada com as medidas do governo para controlar gastos? Por que não taxar de forma mais pesada os banqueiros, as grandes fortunas?
Ivo, quem vai responder a sua pergunta é o senador Hélio José. Ivo, quero mandar um abraço a você, aos nossos amigos baianos, você que é de Bom Jesus da Lapa, e todos os baianos aqui de Brasília, já que eu sou o senador da República do Distrito Federal, senador Hélio José, do PMDB do DF. E sobre a PEC 241, ela trata sobre a sonegação fiscal. Medidas são importantes a serem feitas, porque o Estado não pode conviver com tanta com tanto desperdício e falta de arrecadação. Então é necessário que providência seja tomada, mas que essas providências a serem tomadas não penalize os menos favorecidos. Tem que realmente ser taxado, são aquelas pessoas que são as grandes fortunas, que até hoje no Brasil nunca foi taxado, precisa de fato ter esse imposto com clareza, esclarecido que quando a pessoa deixar uma herança para seu descendente e essa herança ser uma grande fortuna, que a pessoa possa fazer igual se faz na maioria dos estados do mundo, pagar o devido imposto. Precisam também a gente ter clareza que aqueles que mais arrecadam, aqueles que mais se beneficiam, tipo o setor financeiro e outros setores, precisam contribuir mais com a nossa sociedade. Então eu tenho clareza que a PEC 241 precisa de uma série de discussão, de uma série de debates, para que nós possamos aprimorar essa proposta importante que está sendo colocada aqui no Congresso Nacional. E por hoje é só. O Alô Senado volta na semana que vem com mais assuntos escolhidos por você. Continue participando e mandando as suas mensagens. Pelas redes sociais, acesse twitter.com/alosenado ou facebook.com/Alô Senado Federal. Se preferir o WhatsApp, o número é o 61999661616. Por telefone, ligue para o 0800 61 2211 e para enviar uma mensagem escrita, acesse senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!